Faça. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Gustavo Brigagão para fazer a saudação inicial e agradecer a presença de todos e todas e do nosso palestrante de hoje, Mário Ezequiel. Bom, muito obrigado, Afonso. É um prazer enorme, como sempre, vir aqui estar com vocês nessas reuniões da Seccional Norte, que sempre são muito proveitosas e, como é a de hoje, aí, com a presença do nosso querido Mário Ezequiel, que veio aqui nos prestigiar. Enfim, acho que já é a segunda ou a terceira, né? A segunda, pelo menos, né? Que nós realizamos enfim, é um prazer, uma satisfação enorme do César Nacional ver vocês progredindo aí com tanta eficiência e desenvoltura e representando a região norte do país. Teoli Rochas, João Adário, Sandro, enfim, todos que estão aqui presentes, Adriano, todos que estão aqui presentes, o César Nacional agradece o empenho de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado pelo apoio de sempre que o César Nacional tem nos dado aqui no César Norte. Sem o apoio do César Nacional, com a Silvia, a Tayane também, não seria possível realizar o nosso evento. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Gostaria de passar, então, sem mais delongas, né? Falar para o nosso Mário Ezequiel, que aceitou gentilmente o nosso convite, compartilhar a sua experiência em gestão. Só lembrando que Mário foi mais de 16 anos administrador do Matos Filho, um dos maiores escritórios do país, então experiência não falta. E dissertar esse tema aqui conosco do que seria esse mundo bunny. Sei que vivemos num momento extremamente delicado, tenso, né, em função da pandemia, desde o ano passado, a pandemia que às vezes dá sinais de arrefecimento, depois de agravamento, enfim. Tivemos que aprender e aprender muito e à força nesse período todo, em nossos negócios, nossas vidas, enfim. Mário, fique à vontade, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Ainda que de forma virtual, mas, se Deus quiser, em breve, presencialmente. Será um prazer. Bom, mais uma vez, obrigado, Afonso, pelo convite, obrigado ao César pela oportunidade aí. Desde a época do Matos Filho, então, saí do Matos Filho faz 5 anos, já tinha aqui em São Paulo um contato bem próximo com o César, pelo escritório, eu participei vários anos lá, então é uma honra estar aqui e poder bater um papo com vocês. A ideia é falar um pouco sobre esse mundo bunny, o que é isso, né? Falando um pouco de gestão em relação ao que a gente vem vivenciando. Aqui, o Afonso já comentou um pouco, um breve currículo. Eu não sou advogado, né? Eu sou economista, né? E as pessoas perguntam o que eu estou fazendo aqui no meio jurídico, né? A minha experiência de aproximadamente 40 anos, mas metade dela, os últimos 20, 21 anos, foi na área jurídica. Eu passei antes empresas multinacionais na área de prestação de serviço, como Arthur Andersen, Nielsen, que é uma empresa de pesquisa de mercado, depois Hertz, que é locação de veículos, e antes para o Matos Filho, eu estava no Boston Consulting Group, uma empresa de consultoria responsável pelo escritório do Brasil e da Argentina. E aí, em 2000, surgiu o convite para ir para o Matos Filho, que era bem menor do que é hoje, para ajudar a organizar a parte administrativa. E aí, desde então, vendo uma oportunidade muito interessante nesse mercado, estamos falando há mais de 20 anos, né, a época onde falar em marketing era heresia e uma série de coisas, eu aproveitei e, vendo esse mercado, dei aula na GV durante 8 anos, tive coluna na Conjur, na última instância, escrevi um livro, Gestão Eficiente, História da Advocacia, fazendo propaganda aqui atrás. Mas, enfim, me envolvi com esse mercado por ver a oportunidade. E, há 5 anos, eu saí e montei a Bora, que é a minha consultoria. Então, esse é o meu envolvimento com o mercado jurídico. Quando ele fala de bunny, né, o que é? Esse é um acrônimo que surgiu ano passado, em função da pandemia. Talvez o que é mais de domínio público, e muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar, era o VUCA, né, um outro acrônimo que foi criado no final dos anos 80, início dos anos 90, em função da mudança em que o mundo passava com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Então, se criou, à época, esse acrônimo que VUCA quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. E agora,
se criou novamente um novo acrônimo chamado BANI. Temos um ano isso. Isso quer dizer que o VUCA deixa de existir? Não, não é um que substitui o outro. Na verdade, o mundo continua volátil, incerto, complexo e ambíguo, mas agora isso busca trazer ou dar uma certa visibilidade à situação que nós estamos vivendo. A vantagem disso é a gente ter um pouco de consciência e noção de situações macroeconômicas que estamos vivendo, até para que a gente possa lidar com isso e nos adequarmos a ela. Então, à medida que a gente toma conhecimento disso, a gente passa a ter uma vantagem em tentar gerir a nossa vida e a nossa sociedade. E História e Advocacia não é diferente, eu sempre falo isso, com as suas particularidades. Então, óbvio que História e Advocacia tem as suas particularidades, tem a sua regulamentação, as quais devem ser obedecidas, mas está inserido no mundo em que nós estamos. Então, respeitadas as regras que regem isso, como o direito, como a medicina tem as suas regras, como a engenharia tem as suas, o direito tem a sua também, mas não podemos esquecer que ele está inserido no mundo. E falando um pouco do BANI, o que é isso, né? Então, vamos lá. O B, na verdade, vem de frágil, né? E isso tenta trazer o mundo que nós estamos vivendo, da sua fragilidade. Isso fica bem representado com a própria Covid, né? A fragilidade do mundo que nós estamos, vem uma pandemia, veio um vírus e simplesmente vira o mundo de cabeça para baixo do dia para a noite. Antes de começar aqui, a gente estava conversando com o Afonso, por exemplo, o home office, que tangibiliza bem isso, que do dia para a noite todo mundo teve que entrar em home office. Foi um grande aprendizado. Como é que a gente faz isso, do ponto de vista até de gestão, mais do que isso, para muitas sociedades, como é que eu operacionalizo isso? Eu tinha link suficiente, os meus profissionais têm computadores em casa, têm link, virou o mundo de cabeça para baixo, né? O mundo não sabia o que fazer com isso. Isso mostra a fragilidade com as quais nós estamos vivendo. Isso é um dado de realidade e está aqui para ficar, né? Outra informação no nosso meio, mais particularmente, envolvimento de hackers, né? Recentemente invadiram tribunais, colocando situações sob risco. Do dia para a noite, hacker invadindo, isso mostra a fragilidade das organizações, da segurança, dos contatos. Isso é um dado, de novo, de realidade e que nós temos que, primeiro, entender que estamos inseridos nesse mercado e, sabedor disso, como é que eu posso mitigar riscos e administrar a minha sociedade de maneira melhor, né? Quando a gente vai para a área jurídica também, robôs aparecendo já há um tempo, substituindo parte daquilo que era feito pelo homem, atividades repetitivas, né? ODRs, né? Online Dispute Resolution. Até então, o serviço de advocacia era prestado único e exclusivamente por advogado, né? E aí o próprio CPC vem e estimula a mediação, estimula a negociação, e você, para ser mediador, não precisa ser advogado. E aí vem um algoritmo, cria esse ODR, Online Dispute Resolution, que, por exemplo, na área do consumidor, consegue resolver, equacionar disputas na casa de 60%, evitando que isso vá para a judicialização e que eu precise de um advogado. Então, veja que existe uma série de mudanças que vem acontecendo no mundo, particularmente no Brasil, o Brasil não está fora disso, e que mexe com o meu cenário. Então, eu primeiro preciso tomar consciência disso, saber que, eventualmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, outras mudanças virão, e como é que eu posso usar isso em proveito próprio e não contra. Depois, o A, que vem de ansioso. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade está presente, cada vez mais. Nós somos seres hoje muito mais ansiosos do que eram lá atrás. Isso vale para nós e isso vale para os nossos clientes, né? Então, os nossos clientes estão mais ansiosos, querem respostas mais rápidas, não têm paciência para esperar. E aqui eu quero contar uma historinha que é minha, mas que retrata um pouco isso, essa ansiedade. Hoje eu estou em São Paulo, mas eu sou do interior, eu sou de uma cidade aqui do interior de São Paulo, chamado Jaboticabal. Cidade relativamente pequena. Para quem não conhece Jaboticabal, eu costumo dizer que Ribeirão Preto pertence à Grande Jaboticabal. Aí as pessoas se localizam um pouco. Mas, enfim, eu fiquei lá até terminar o colegial, e eu vim para São Paulo para fazer faculdade. E eu, quando estava lá, tinha uma namorada em São Paulo. E eu me correspondia com ela. Assim, para os mais jovens, eu estou vendo algumas pessoas jovens aqui, teve um tempo que existia carta, não sei se você escrevia à mão, colava com o selo e despachava isso pelo correio. Essa carta demorava, na época, aproximadamente 3 dias para chegar de São Paulo, de Jaboticabal a São Paulo, mais um dia para responder e mais 3 dias para eu receber a carta de volta ou ter uma resposta. Portanto, eu mandava a carta e relaxava.
como bom garoto do interior, e estou com 60 anos, estamos falando isso de mais de 40 anos atrás, eu ia jogar bola na rua, ia jogar bete, né? Alguns chamam de taco, ia andar de carrinho de rolimã. Eu só ia ficar preocupado se depois de uma semana eu não tivesse nenhuma resposta. Hoje, o que acontece? Cada um de nós manda um WhatsApp para o namorado, para a namorada, para o esposo e para a esposa, e se der esse tiquitinho azul aqui e a pessoa não responder em 3 segundos, já estressa. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Então, aquilo que para mim era uma semana, hoje virou segundos. Isso é um dado de realidade. Isso não vale só para nós, aquilo que eu falei um pouco atrás. Nós temos que ter consciência que isso vale para os nossos profissionais e vale para os nossos clientes. Portanto, eu devo me organizar para poder atender essa ansiedade, poder responder isso numa velocidade que é a demanda. Porque se eu não fizer, alguém fará. Né? Ansiedade interna, plano de carreira, as pessoas não têm mais paciência de ficar esperando. Eu costumava brincar, de realidade é o seguinte, o estagiário, quando se formava e pegava a OAB hoje, ele faz 3 perguntas básicas em grandes escritórios, né? Quem é minha secretária, onde é minha sala e quando eu viro sócio. Né? Não tem mais aquela paciência de esperar que tem um aprendizado, tem todo um caminho a ser trilhado para que eu alcance lá. De novo, isso faz parte, essa geração é assim. Né? O N vem de não linear. Né? Ou seja, não existe mais fórmula de bolo, não existe mais checklist. Antigamente eu tinha lá uma sequência de etapas para fazer e hoje não existe mais porque existem vários caminhos, existem várias formas. De novo aqui, tangibilizar para o que é esse não linear, né? Para a gente ter um pouco de consciência. Eu costumo trazer, e nessa minha fala estou trazendo exemplos, para não ficar só no campo muito filosófico. Vou sair do direito, mas ir para uma outra área. Antigamente, para alguém ser um cantor famoso, ele tinha toda uma carreira. Ele começava, aí gravava um compacto simples, era um disquinho pequeno com uma música de cada lado, depois um compacto duplo com 2, para depois gravar um LP para aí ser famoso. Hoje em dia, o que acontece? A pessoa grava no quintal de casa, coloca no YouTube, no dia seguinte tem milhões de compartilhamentos, essa pessoa está famosa, essa pessoa já tem contratos, ou seja, toda aquela sequência que eu tinha na carreira, eu dei o exemplo aqui de cantor, mas isso vale para outros segmentos, em que eu segui uma receita passo a passo para conquistar, hoje não tem mais, não necessariamente. Existem inúmeros caminhos que eu posso atingir o sucesso, que eu posso atingir reconhecimento e que eu possa alcançar espaços que até então eu tinha que seguir procedimentos, regras. Hoje, existem inúmeros caminhos. Então, de novo, entender isso, conviver com isso dentro da sua própria sociedade, por exemplo, entender que dentro das carreiras, antigamente você tinha, e você tem ainda estruturas, principalmente história de advocacia, bastante hierarquizadas, né, que todos podem contribuir. É importante o mais jovem entender que um sócio, que uma pessoa mais velha, a experiência é contributiva e tem que ser observada, mas o sênior também tem que entender que aquele jovem, até estagiário, pode contribuir sim. Ele quer ouvir e muitas vezes ele pode. Vou dar de novo aqui alguns exemplos do que a gente vivencia nesse mercado. Às vezes a solução jurídica, o equacionamento, o arcabouço jurídico, ele está muito mais, ele pode ser muito mais contributivo de alguém com maior experiência, alguém que eventualmente já vivenciou isso. Mas a forma, às vezes, vem do estagiário, ou às vezes vem do advogado júnior. Por exemplo, tem que fazer o contrato, tem que catar isso, vamos imprimir, mandar, pegar um motoboy, que também já é um pouco antigo, mandar colher as assinaturas, e essa pessoa mais jovem fala, por que a gente não faz uma assinatura digital? Estou falando isso porque eu já presenciei isso. E aí, uma assinatura digital, o que é isso? Não, a gente pode fazer isso, acatou, colocou aqui, a pessoa assina, está lá. Veja, a solução acadêmica ou a solução jurídica veio de alguém mais experiente, mas a forma, às vezes, pode vir de alguém mais jovem. Então, de novo, não existe mais essa regra hierárquica. Você ouvir, entender e respeitar que essas pessoas podem contribuir, você pode tirar muito proveito disso. Depois o I, que vem de incompreensível. Né? A gente está vivendo num mundo onde está difícil compreender as coisas. A primeira delas, aqui o exemplo que eu trago é fake news. Nós estamos sendo bombardeados por fake news. O que eu acredito?
né? Óbvio que tem caminhos hoje, tem alguns para você rastrear se aquilo é verdadeiro ou não, mas no fundo, a gente não tem tempo de fazer isso e a gente fica na dúvida se aquela informação que a gente recebeu é verdadeira ou não, se tem interesse por trás, né? Então, a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender isso. Estamos falando aí de inteligência artificial, muitas vezes temos dificuldade de entender como isso pode contribuir para o mercado, como isso vai influenciar o meu escritório ou vai influenciar a minha atividade, né? Na área de robotização, já tem um país desenvolvendo juiz robô para pequenas causas, algoritmos que vão tomar a decisão. Se vai vingar, se não vai vingar, muitas dessas inovações não vão vingar mesmo. É verdade. Só que, para você ter algumas que vingam, outras se perdem. Não podemos ser céticos em relação a isso. Então, isso torna, às vezes, o cenário onde a gente está inserido, que a gente não consegue compreender. É uma gama de informação muito grande e isso nos traz uma preocupação significativa. Agora, a hora que eu tomo consciência disso e não estou só, esse é outro ponto importante. Isso não acontece só comigo ou só com você. Está acontecendo com todo mundo. Estamos todos, e aí para usar uma linguagem, mas todos na mesma vibe, né? Estamos todos aqui na mesma vibração. Portanto, isso não é algo que só afeta a mim, afeta a todos. Quanto mais eu for, eu tentar entender esse mundo e tentar compreender, e ao invés de ser refratário a ele, tentar negá-lo, eu tentar observar como eu posso tirar proveito disso, mais vantagens competitivas eu vou ter. Um outro termo que nós estamos vivendo nesse mundo, esse que é o lifelong learning, esse tema é antigo, esse tema foi cunhado pela Unesco, se eu não me engano, na década de 70. Mas ele vem tomando, nos últimos anos, um peso muito grande, que é o seguinte: não dá mais para eu parar de estudar, para eu parar de me atualizar, porque as coisas estão muito perecíveis. Antigamente, você fazia uma graduação, eventualmente uma pós-graduação, um doutorado, e ali parava, estou feito, não preciso mais disso. As coisas não mudavam com a velocidade que mudam hoje. Hoje não dá mais isso, né? A gente tem que mudar isso constantemente. E quando a gente fala em lifelong learning, não é só do ponto de vista, às vezes, na área do direito, do arcabouço jurídico, mas aprendizados de outras formas, de outras coisas. Então, a gente tem que estar atento a isso, saber que não dá mais para parar de estudar, para parar de aprender, eu tenho que aprender constantemente. E aqui eu trago uma frase do Toffler que também é famosa, né? Que nós temos que aprender, desaprender e reaprender, porque essas verdades estão sendo desconstruídas diuturnamente, né? E aquela importância, e eu falo muito assim na importância de se compartilhar conhecimento. Antigamente as pessoas eram algumas até refratárias a compartilhar conhecimento, porque você detinha aquele conhecimento e aquilo valia por muitas décadas. Você fala, eu não vou ensinar para ninguém, porque enquanto eu for proprietário disso, eu estou garantido. Hoje isso não dá mais garantia, porque o que eu sei hoje, daqui 2 anos, ou às vezes até menos, pode não ter mais nenhuma serventia. Então, vamos compartilhar, vamos criar uma rede onde de doação eu entrego, recebo, e eu vou aprendendo e reaprendendo, desaprendendo, esquecendo coisas que não têm mais sentido, que não têm mais valor, e trazendo outros. Não só praticar isso do ponto de vista pessoal para nós, mas se eu estou no escritório, se eu sou responsável por alguma parte de gestão, é promover isso, é incentivar que o escritório pratique isso, incentivar que os demais profissionais estejam sempre se reciclando, né? Para que você crie um ambiente bastante saudável em relação a isso. E nesse mundo, algumas competências que cada vez mais são importantes, uma delas é adaptabilidade. Nesse mundo, né, VUCA passado, BANI, onde as coisas estão mudando de maneira absurda, se eu não tiver a capacidade de me adaptar a essas novas mudanças, eu estou perdido, eu estou fora desse mercado. Eu falo por mim, eu mencionei no começo, né, eu estou com 60 anos, eu busco dioturnamente tentar me atualizar, manter isso, e é óbvio que na minha idade é muito mais difícil do que alguém mais jovem, né? A vantagem que eu tenho é a experiência, então, se eu conseguir me manter atualizado com as ferramentas, com a experiência, eu acabo tendo uma vantagem competitiva. Mas se ajustar esse mundo. Aqui, um dos cenários que eu mencionei há pouco e traduz um pouco isso é o próprio home office. Nós tivemos que nos adaptar do dia para a noite, sem tempo para ajuste. E a adaptação é desde o operacional,
ou seja, como eu vou usar a ferramenta, eu tenho link em casa, não tenho link em casa, o meu escritório eu estou disponibilizando link para a minha equipe, as pessoas têm como acessar ou não, até outros, como gerenciar a equipe. Como é que eu passo a cultura do meu escritório? Lembrando que, durante esse período, muitas pessoas saíram e outras foram contratadas. E essas pessoas que foram contratadas em esquema de home office, que não têm a oportunidade de treinando remotamente, isso tem sido um aprendizado. E isso é tentativa e erro. Eu costumo usar a seguinte expressão: nós vivemos em beta. O que é beta? Beta é em desenvolvimento, né? Isso é usado para a tecnologia. Quando você tem um aplicativo, um software em beta, ele está em desenvolvimento. Hoje, não dá mais para a gente terminar quando estiver pronto lançar. A gente coloca no ar, por exemplo, o Facebook coloca uma nova versão com bugs, dá problema, ele vai corrigir no ar. E é isso. Com o home office, nós aprendemos a gerenciar pessoas. Como é que eu administro isso? No começo, eu vi que alguns clientes, alguns escritórios falaram: não, minha equipe, eu faço agora esse home office, eu faço uma reunião de 15 minutos toda manhã para passar toda a rotina do dia, e depois mais de 15 minutos no final do dia para fazer uma coleta do que aconteceu. Aí, de repente, percebe que isso não funciona, que isso não dá certo, muda para outro. Nenhum problema. Errou, muda. Errou, muda. Errou, muda. Então, eu tenho que estar me ajustando. Eu trouxe o exemplo do home office, que para mim é um caso muito claro, mas teria inúmeros outros onde nós temos que nos adaptar a esse mundo. O outro é adquirir conhecimentos múltiplos. Não dá mais para a gente ser só aquilo. Não dá, eu, quanto advogado, não dá para me preocupar só com o direito. Bom, se eu sou advogado, essa é a condição básica, né? Eu tenho que ter um conhecimento naquilo que eu presto, mas não é suficiente. Eu tenho que saber de informática, eu tenho que saber usar recursos. Hoje estamos falando, por exemplo, de visual law, estamos falando de smart contract, estamos falando aí de utilizar estruturas em blockchain, estamos falando em criptomoeda, enfim, uma série de coisas que envolve, obviamente, por trás tem o direito, né? Eu tenho, enquanto advogado, tenho que saber, mas eu tenho que conhecer isso. Quando a gente fala de história de advocacia, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que saber gerir pessoas, eu tenho que saber gerir clientes, gerir casos economicamente para que eu possa dar resultado. Então, óbvio que eu não preciso ser um especialista em contabilidade ou um especialista em recursos humanos. Para isso eu tenho profissionais, mas eu tenho que ter noção, eu tenho que saber dar um feedback. Eu tenho que saber motivar a minha equipe. Não basta ser só um excelente advogado. Isso é pressuposto. No mercado com mais de 1.200.000 advogados, 100 mil história de advocacia, se eu não for bom tecnicamente, eu estou fora desse mercado. Mas não é suficiente. Eu preciso ter múltiplos conhecimentos. Então, estar atento a isso fará com que, de fato, eu consiga estar presente nesse mercado e conseguir entregar muito mais. E mais do que isso, conseguir ter sucesso. Resolução de problemas complexos. Esse é outro dado importante, porque nós estamos observando que aquelas atividades mais rotineiras, máquinas estão fazendo. Aquilo que é repetitivo, hoje a gente tem robô fazendo. Isso começou, por exemplo, há muito tempo já, na área de engenharia, né? Então, antigamente você tinha o soldador, alguém que apertava parafuso. Você pega hoje uma indústria montadora, como exemplo, é tudo robô, que faz toda essa tipo de atividade praticamente deixou de existir. Né? O que eu espero do ser humano? Criatividade, soluções de problemas complexos. Na área de prestação de serviços está chegando. Né? Quando a gente pega contencioso de volume também, hoje, se eu não tiver robôs, né, fazendo uma série de atividades repetitivas, eu não sou competitivo. Está vindo aí inteligência artificial. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de análise preditiva, analisar um volume de decisões de um tribunal ou de um juiz e tentar coletar qual o tipo de decisão que ele tem naturalmente por um tipo de causa, coisa que se eu fosse fazendo de maneira humana, seria muito complexo. Hoje eu tenho ferramentas fazendo isso. Então, o que sobra para o ser humano? Sobra a resolução de problemas complexos, que ainda não se criou ferramentas que possam fazer isso. O que espera é que eu possa contribuir com isso. Então, à medida que eu estou atento a isso, que eu busque desenvolver essa habilidade, eu passo a ser muito mais competitivo. Isso na esfera pessoa física. Agora, se eu tenho um escritório, se eu sou gestor desse escritório, eu também tenho que reconhecer isso no meu quadro de profissionais e incentivar a atração de pessoas que detenham esse conhecimento, que detenham essa competência e incentivar os demais a se desenvolver. Criatividade é outra coisa que é exigida hoje. Nós temos que criar soluções inovadoras.
Nós temos que reinventar, às vezes, a forma de fazer, né? Não basta mais o beabá. O que se espera hoje são soluções criativas, são soluções inovadoras. Óbvio que na esfera jurídica eu tenho uma série de limitações, as quais devem ser respeitadas. Mas o que a gente observa também é que há como respeitar isso e criar soluções alternativas, usar a criatividade, não só na forma de se prestar o serviço, né, de entregar, mas o como fazer. Eu dei o exemplo aqui, o home office é uma atividade, é uma criatividade em relação a como fazer, né? Eu dei o exemplo de smart contract, visual law, é uma forma como eu apresento isso. Eu uso, de repente, ferramentas onde quem vai ter acesso àquela informação, mesmo não sendo um advogado, consiga entender o que eu faço, consiga entender o que eu estou propondo, dar agilidade, né? Eu tenho que dar resposta, sabe, falando lá atrás, o mundo ansioso, como é que eu posso ser criativo para atender esse mercado, essa demanda com essa velocidade? O home office, por exemplo, redesenhou o mercado no sentido que derrubou barreiras geográficas. Eu hoje posso atender qualquer um em esfera nacional, até internacional, mas como o direito está preso, obviamente, a uma determinada região, porque ele legisla sobre aquele espaço, mas eu posso atender qualquer cliente no Brasil. Antigamente até poderia, mas você tinha, boa parte dos clientes eram meio refratário a esse atendimento remoto, né? Hoje isso caiu. A grande maioria aceita fazer reuniões como nós estamos fazendo aqui. Portanto, o meu cliente não é só da minha cidade ou da região onde eu estou. Eu posso ter cliente no Brasil inteiro. Isso é uma oportunidade, mas também é uma ameaça, porque o escritório da outra localidade também pode pegar o meu cliente. Na área das pessoas, idem. Com home office, eu não preciso ter mais o advogado na minha cidade. Eu posso contratar, talvez, algum expert, alguém em uma matéria específica, numa outra localidade, e ele pode trabalhar remotamente. De novo, isso é criatividade. Tem os dois lados da moeda. O meu advogado também pode ser contratado por alguém de fora. De novo, ter consciência disso, entender que esse é um dado de realidade. Nós estamos inseridos nesse mercado. Como eu posso tirar proveito? Como eu falei, a mesma moeda tem dois lados. Ela pode ter oportunidade e pode ter ameaças. Aqueles que melhor lidarem com isso, aqueles que, primeiro, não adotarem uma atitude refratária, porque às vezes eu ouço muito disso, uma negação. Não, isso não vai funcionar, isso não dá certo, o nosso mercado é diferente. E muito disso que foi dito que era diferente há pouco tempo atrás, nós estamos convivendo hoje isso no dia a dia. Então, o primeiro convite que eu faço é esse: não vamos dizer não. Pode até ser que algumas alternativas, algumas soluções, de fato, não vinguem, e não vão vingar. Isso faz parte do mercado de inovação. A Google, por exemplo, ela tem lá o famoso cemitério onde ela enterra as ideias dela. Tem várias ideias que não vingaram. Para mim, a que me ocorre aqui, talvez vocês viram um tempo atrás, era um óculos inteligente, né, com uma lente aqui ligado, então você passava, estava perto de uma livraria, por exemplo, ele identificava, porque ele pegava pelo GPS e falava: olha, estava procurando o livro tal, esse livro está disposto aqui a 2 quarteirões, custando tanto. Esse óculos não vingou, né? Hoje ele é utilizado, mas ele é utilizado por empresas de logística, mas há um tempo atrás falava que isso é revolucionário. Foi investido milhões, eu acho, até na casa do $1 bilhão, e não deu certo. Ok. Agora, dizer que a Google não tem ideias criativas, vamos combinar. Então, de fato, não vamos nos apegar àquilo que não deu certo. Muitas novidades não vão dar certo, mas inúmeras outras vão. Aqui eu quero trazer uma situação, eu não sei quão de vocês já ouviram falar, alguns falam em efeito beija-flor, outros falam em efeito borboleta, que isso quer traduzir o seguinte: na verdade, são ações que acontecem em diferentes espaços que, em princípio, não têm nenhuma conexão, mas que elas acabam gerando frutos ou produtos ou ação de uma forma combinada. Então, fala-se que o batimento das asas de um beija-flor, ou de vários beija-flor, ou de borboleta, que é um movimento pequeno de ar, mas que a soma disso caminhando, um movimento desse na Austrália gera, digamos, um furacão na Índia, né? Quando a gente traz para o nosso meio aqui, eu vou trazer algum exemplo que retrata bem isso. O vidro existe há aproximadamente 4.500 anos, e ele surge no Egito, né? Passado muito tempo, ou seja, no século XV, surge a imprensa.
São eventos completamente deslocados. O que uma coisa tem a ver com outra? Em princípio, nada. No tempo, uma distância gigantesca, fisicamente também fora. E o que acontece? Até o século XV, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Era porque você não tinha imprensa, então você tinha... Era muito na área dos clérigos que ficavam lá, os abades, escrevendo Bíblia, escrevendo cartografia, mas eram poucas pessoas. Então, a grande maioria da população era analfabeta, reis eram analfabetos. Com a imprensa, você consegue dar um pouco mais de dinamismo à divulgação e dar direito às pessoas, oportunidade às pessoas aprenderem a ler. E aí o que acontece? Elas começam a observar a deficiência visual. Até então, o artesão, ele ficava com a vista um pouco mais complicada, mas ele fazia lá o sapato talvez um pouco mais grotesco, porque ele não via mais os detalhes. Só que com a leitura, a pessoa começa a perceber que ela não está conseguindo ler. Em função dessa necessidade, desses dois eventos, alguém cata esse vidro e descobre que, se ele fizer uma curvatura, ele cria uma lente. E aí você cria o óculos no século XVI. Então, o evento que é o vidro, o evento que é a imprensa, que estão deslocados, cria a oportunidade de você inventar o óculos. Então, o óculos só pode surgir a partir do momento que você identifica uma necessidade e você tem um material que pode fazer isso. Né? Alguém resolve catar essa lente e virá-la para baixo e cria o microscópio. Até o século XVI, não se tinha conhecimento de micro-organismo. Isso revoluciona a medicina. A partir do momento que você começa a ter acesso a micro-organismo e você consegue descobrir uma série de coisas, você reinventa praticamente a medicina. Alguém resolve catar essa lente e virar para cima, e você vira luneta. E aí você tem a oportunidade de mergulhar muito mais no estudo dos astros. Então, veja, são eventos distintos, que acontecem em tempos diferentes, mas que a junção de um promove a necessidade do óculos, e alguém faz o óculos, esse óculos cria a possibilidade de você criar um microscópio e, ao mesmo tempo, a luneta, e, portanto, você gera um novo mercado. Isso revolucionou a medicina, isso revolucionou, digamos, o estudo dos astros. Se a gente for trazer isso para o mundo de hoje, como é que a gente poderia olhar para isso hoje? Temos aqui o smartphone, algo que surge no começo desse milênio. Até então, você tinha o telefone, o próprio celular, mas não nesse formato. E a hora que surge o smartphone, ele gera uma série de novos mercados. Ele propicia o Uber, que reinventa a forma de transporte. Você surge, digamos, o Rappi, né? o Airbnb, o iFood, o Rappi, aluguel de patins, enfim. O evento, a descoberta, a criação, que não é uma descoberta aqui, mas o invento de um smartphone, abre um leque de mercado gigantesco para outras coisas que só puderam ser criados, ou pelo menos a forma de se fazer, em função disso. Então, portanto, se a gente volta no tempo, há 5, 7, 10 anos atrás, não existia uma série de coisas que a gente tem hoje. É razoável imaginar que daqui 5 anos teremos coisas que hoje nós nem temos noção. Então, estar atento a isso. E isso vai gerar oportunidades. É essa provocação que eu costumo trazer. Portanto, não sejamos refratários a ela. E para o direito, isso é uma vantagem maravilhosa. Em geral, pela minha experiência, isso vem mudando com o tempo, mas o advogado, ele na sua grande maioria, em boa parte, ele é conservador, ele não gosta muito de mudança. A lei é conservadora, né? Primeiro você muda a realidade e depois vem a lei, né? Aconteceu isso com o comércio eletrônico, que você usava a legislação antiga, depois você criou isso, a própria LGPD que está chegando aqui. Então, primeiro você tem uma mudança factual do fato, da realidade, e depois a lei, a legislação vem a reboque disso e você modifica isso. Então, é naturalmente conservador. Mas eu costumo dizer assim, que advogado devia ser quem mais gosta de mudança. Porque para cada mudança surgem 3 grandes oportunidades para o advogado, 3 grandes campos. O direito transita por tudo. Para cada inovação dessa, eu vou precisar de uma legislação, de uma regulamentação, de uma normatização. Quem faz isso? O advogado. Eu gero oportunidade para o advocacy.
para ajudar o legislador a fazer a norma, a fazer a regra. Quando se criou o Uber, tivemos uma série de problemas com o taxista, como é que é isso, ele é funcionário, não é funcionário, até hoje tem discussão. Então, precisa se regulamentar isso. Isso é serviço para advogado, é oportunidade para advogado, aqueles que trabalham na área de advocacy, de ajudar o legislador a criar a lei, a norma, a regra. Depois vem a oportunidade para o advogado consultivo. À medida que eu tenho uma nova regra, uma nova norma, eu preciso fazer com que a sociedade utilize de maneira adequada. Nós estamos falando aqui, antes de começar, sobre a reforma tributária que está sendo discutida aí. Né? A hora que ela vier, é papel do advogado consultor ajudar tantas pessoas físicas. Como é que eu vou utilizar melhor essa nova regra? Como é que eu tiro proveito dela? Né? Isso vale para o LGPD, vale lá atrás para compliance, vale quando teve a reforma trabalhista, enfim, é oportunidade para isso. E o terceiro, para o contencioso. Nem todos vão tomar esse cuidado e vão utilizar essas novas regras, ou não vão utilizá-las de maneira equivocada. E amanhã poderão ter uma ação, poderão cometer algum não cumprimento da regra e precisarão de um advogado. Então, veja, para cada mudança, eu abro 3 campos de oportunidade para o advogado, porque, de novo, o direito transita por tudo. Eu abro para o advocacy, eu abro para o consultivo e eu abro para o contencioso. Então, vocês, advogados, deviam amar mudanças. É óbvio que eu tenho que estar no lifelong learning, eu tenho que me estar atualizando constantemente. Só nesses exemplos que eu coloquei aqui, isso mexeu com legislação, Airbnb, regras de condomínio, né? Uma série de coisas que acabam surgindo de oportunidades. Então, é muito importante estar atento a isso. Estamos chegando ao final, e aqui eu falei lá atrás, a gente não ser refratário a isso. Pelo que eu falei, o iPhone foi criado, foi apresentado em janeiro de 2007 e revolucionou esse mercado. E aqui um exemplo que eu trago, talvez alguns de vocês já conheçam, que foi uma cena que virou emblemática à época, até hoje, estamos falando aí de quase 20 anos, isso ainda é motivo de piada, que foi o presidente, o CEO da Microsoft à época, que era o Steve Ballmer. Tem uma entrevista dele, clássica essa entrevista, talvez alguns de vocês já tenham visto, quem não viu, eu sugiro, vá lá no YouTube e coloque, eu acho que Steve Ballmer, iPhone, alguma coisa assim, que logo depois, foram 6 meses, eu acho, depois de ter sido lançado, uma entrevista com ele, alguém provocando como é que a Microsoft vê. E ele debochando. Ridículo isso. Um telefone que vai custar não sei quanto, que era caro a beça na época. Ninguém vai comprar isso. Quem que vai pagar esse telefone? E aí ele dá uma risada, tem uma cena que ele fala assim, um telefone que não tem nem teclado. Gente, isso é impossível, isso é piada. Bom, a história mostrou o que aconteceu. O iPhone está aí e revolucionou o mercado. Então, a provocação que eu faço, não vamos ser o Steve Ballmer. Quando a gente observar alguma mudança, algum cenário, principalmente no mercado conservador, como o do direito, vamos ficar atento como é que eu posso aproveitar. De novo, vão surgir ideias, né, que eu falei lá, tem país, a Estônia, fazendo o juiz robô, né, um algoritmo para tomar decisão. Vai vingar, não vai vingar? Não sei. Né? Mas não vamos falar assim, como às vezes eu ouço, esquece. Isso é impossível. Isso jamais vai acontecer. Né? Eu já vi coisas lá atrás, de ouvir de pessoas, quando falavam de peticionamento eletrônico, eu peguei antes disso, em que algumas pessoas falaram, isso não funciona, isso é ridículo. Está aí. Né? Com todos os problemas que tem, mas está aí o peticionamento eletrônico há muito tempo. Então, o primeiro convite que eu faço a todos é não sejamos um Steve Ballmer. Não vamos negar ou dizer isso não funciona, isso não dá certo. O primeiro convite que eu faço, ou um dos convites que eu faço é vamos dar margem em que aquilo pode dar certo. Muitas vezes aquilo não vai acontecer exatamente como foi criado. Porque alguém vai mudar, alguém vai mudar, alguém vai mudar, aquilo vai ser adaptado, vai sendo reescrito, redesenhado, mas aquele conceito inicial, ele vai estar presente. Então, esse é uma importância, porque eu observo muito, às vezes, quando a gente discute isso em alguns escritórios, esse conservadorismo negacionista. Né? E eu costumo dizer o seguinte, ao invés de a gente gastar recursos financeiros, recursos humanos e de tempo, negando ou sendo refratário a essas mudanças, vamos utilizar os mesmos recursos financeiros, de tempo e de pessoas, como eu posso tirar proveito dessa iniciativa, como eu posso ajustar a minha vida, ajustar a minha sociedade, o meu escritório, utilizando isso que está sendo criado.
Estamos chegando ao final aqui. Uma frase do Leandro Carnal, que eu estava começando, que o Brigadão também mencionou que o Leandro Carnal abriu um evento recentemente. E eu gosto muito dessa frase que ele falou há pouco tempo, que é na crise que se distingue os amadores dos profissionais. Ou seja, nós temos aqui várias oportunidades sendo criadas. Isso significa o seguinte: alguém vai aproveitá-las. Então, cabe a nós nos posicionarmos diante dessas mudanças, dentro dessa revolução, desse mundo disruptivo, olhando como eu posso utilizar isso. Isso fará com que eu me porte ou me posicione como um profissional, independentemente da área, né? E eu tire benefício disso. Benefício no sentido de aproveitar, de fato, as oportunidades, porque alguém irá aproveitá-las. E insisto, para advogados, essas mudanças, isso que nós estamos observando numa velocidade gigantesca, nunca visto antes na história da humanidade, né? Hoje nós convivemos, por exemplo, com 4 gerações distintas, com diferenças significativas na mesma organização. Lá atrás, nós não tínhamos isso. Eu pego, por exemplo, a geração do meu avô para o meu pai, pouca mudança teve. Agora, hoje, você vai numa empresa, vocês têm o Baby Boomers, tem a geração X, Y, os milênios, e são bem diferentes. E todas com capacidade contributiva. E eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que gerir a minha organização, eu tenho que administrar isso, sabendo tirar proveito de todas elas. Quanto melhor eu fizer essa leitura e puder utilizar o melhor de cada uma dessas gerações, fazer com que elas entendam o papel e a importância das outras, como eu falei lá atrás, tanto o advogado sênior, o sócio, que tem uma experiência extremamente rica, não podemos perder isso, mas também o mais júnior, aquele que está chegando agora, seja um estagiário, seja um advogado júnior, que também tem uma capacidade contributiva. Então, entender isso e fazer com que a estrutura tire o melhor proveito disso, com certeza nós teremos uma sociedade com maior sucesso dentro desse mundo BANI, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Estou terminando aqui, eu não sei qual é a dinâmica, se vocês querem um bate-papo, como é que é, mas, enfim, aqui só um pouco, para quem tiver curiosidade, a minha consultoria chama Bórea, ela está no Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu tenho esse livro que eu escrevi sobre gestão e eficiência da advocacia, que é voltado tanto para advogados quanto para administradores. E tenho também um canal no YouTube, Bórea, onde eu tenho alguns vídeos, né, de 1 a 2 minutos, dando dicas de gestão. Então, novamente, queria agradecer a oportunidade aí daqui com vocês. Estou à disposição, eu não sei exatamente qual é a dinâmica de vocês, procurei cumprir o prazo aqui, a gente até teve uma perda de tempo aí no início, mas eu procurei acelerar. Eu costumo dizer o seguinte: se eu falo de gestão, se eu me apresento como gestor, respeitar o horário é o mínimo, né? Assim, como é que eu poderia falar de gestor se eu não consigo gerir nem o meu tempo, né? Então, eu sou muito criterioso em respeitar o tempo, até para que eu possa ter propriedade quando eu falo em gestão. De novo, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição aqui. Eu não sei, de novo, como é que é a dinâmica de vocês aí, mas se tiver perguntas, se quiserem bater um papo, será um imenso prazer. Obrigado, Mário, pela exposição, pelas provocações. Como você bem disse, a advocacia, a nossa profissão, ela é extremamente conservadora, mas ela não pode também se escudar nesse conservadorismo e não enfrentar os desafios que são postos a toda hora diante de nós, né? Então, tudo tem sido extremamente acelerado, as experiências mais diversas, os desafios realmente são dos mais variados. Você falou em vários. Nós estamos enfrentando como trabalhar a inteligência artificial, se isso realmente é uma oportunidade para a gente, para melhor gerir nosso tempo, nossos negócios, nossos escritórios, mas também enfrentamos a concorrência daqueles que montam determinadas startups, as law techs, que praticamente colocam no mercado serviços jurídicos. Então, e aí temos aí também uma série de óbices legais e de enfrentamento nesse sentido também. É uma concorrência, não deixa de ser uma concorrência, né? A virtualização do processo, você disse que
as barreiras simplesmente desapareceram, é verdade, né? Então, nós podemos, utilizando essas ferramentas tecnológicas, prestar serviços no Brasil inteiro, né? As fronteiras realmente desapareceram. Tá, mas isso pode se tornar uma ameaça, mas pode se tornar uma grande oportunidade, né? Como se colocar no mercado dessa forma, sabe? De tal sorte que você saia do seu regionalismo e comece a ter uma atuação mais nacional, né? Isso também tem o reverso, tem as grandes bancas também da advocacia, que também, com mais poder de investimento, talvez acabem tendo maior facilidade de penetração nos mercados que até então estavam mais distantes, né? Então, como também nessa virtualização, a gente ouve do Poder Judiciário que a produtividade foi grande, a gente sabe que é um caminho sem volta. Agora, recentemente, a ministra Carmen Lúcia falou numa live que daqui é para implementar ainda mais, mas eu espero que isso também não distancie de tal sorte que o Poder Judiciário não queira também ter aquele mais contato próximo e entenda que também existem pessoas, existem atrás de um vídeo realmente do caso qualquer. Então, como conter, Mário, na primeira parte que você falou de gestão, desse mundo, dessa relação entre pessoas de gerações tão distintas, como construir um ambiente colaborativo mesmo, tá? De tal sorte que os mais jovens se sintam acolhidos, tenham uma perspectiva mais clara de carreira, de construir uma carreira numa sociedade de advogados, tá? E como isso pode favorecer essa relação, essa troca de experiências no escritório de advocacia. Quanto à dinâmica, eu deixar muita vontade a todos aqui, é só levantar a mãozinha, a gente não vai poder estender muito, eu tenho a agenda de todos é bem concorrida, mas fiquem à vontade todos e fazer as intervenções que acharem necessárias e aproveitar a oportunidade de termos aqui o Mário Ezequiel. Queria te ouvir realmente em relação a esse ambiente que você tanto mencionou, com gerações tão distintas, convivendo num ambiente tão dinâmico, mas também competitivo, né? O advogado, por natureza, tem um pouquinho de vaidade. Então, como conviver, como ganhar com isso, com essa convivência tão plural? Acho que o primeiro ponto, aquilo que eu mencionei atrás, é que todos tenham a consciência que todo mundo pode contribuir. Primeiro, para derrubar a primeira barreira. E dar a oportunidade de fala a todo mundo. Obviamente, organizando isso, para que não vire uma bagunça, sem dúvida alguma, mas dá lá atrás, e aí convidar essas diferentes pessoas, diferentes direções, dependendo, obviamente, do caso, dependendo, obviamente, das discussões, mas convidá-los a participar. Dar ouvido, às vezes perguntar, ouvir, mesmo que algumas pessoas falem besteira, isso é investimento, isso é treinamento. Então, aquilo, convidar advogados mais júnior para participar de discussões, estar presente, pedir a opinião, né? Eu dou sempre o seguinte, e isso ajuda muito a motivar. Essa nova geração está muito mais apegada a isso. Ela se sente muito mais motivada, muitas vezes, com iniciativas que não são tão caras, pelo contrário, e que facilitam isso. Por exemplo, hoje se valoriza muito, os jovens querem participar, querem opinar, acham que podem, muitas vezes podem mesmo. Então, abrir espaço para que eles participem é muito grande. Vou dar um exemplo aqui fácil. Tem uma reunião, por exemplo, você tem uma reunião sócio com um cliente, digamos que não seja nada confidencial, nada seguro, leva um estagiário, leva um júnior. Fala, você fica quietinho lá, um júnior, você faz a ata, deixa ele participar. Na volta, no táxi ou no carro, você faz um debriefing da reunião. Você explica para ele aquela reunião. Você viu? Digamos que seja uma reunião mais de contexto. Você viu aquela hora que eu fui duro, que eu fui enérgico? Eu fiz isso porque eu precisava marcar terreno. Teve uma hora que eu cedi, eu até concordei com o trabalho, foi para ganhar confiança. Cara, isso aqui, quanto custou isso? Custou a hora do estagiário, que em vez de ele ficar no escritório, ele foi lá. Qual é a hora do estagiário? Baratíssima. Esse cara vai ser extremamente motivado.
Digo para você, hoje à noite, a hora que ele chegar na sala de aula, não tem mais sala de aula presencial, né? Mas quando tinha, isso vai voltar, ele vai chegar e vai contar. Ele vai contar para o colega dele, cara, eu fui na reunião, o meu sócio, uma hora que foi bravo. E aí ele me explicou, ele falou que a aula precisava isso, não sei o quê. Primeiro, que essa aula vale mais que qualquer aula na academia. Segundo, o colega dele do lado vai fazer a seguinte pergunta para ele. Quando abrir processo seletivo no seu escritório, me avisa que eu quero mandar currículo. Você treinou a pessoa, você o motivou, e você fez marketing legalmente, você não tem nenhum problema fazer esse tipo de marketing, do seu escritório. Para um júnior maior, você faz a ata, pede para ele explicar a reunião depois, você treinou. São iniciativas em que você vai poder ler essas pessoas, você vai abrir oportunidade para que elas participem. Né? Então, aqui, obviamente, que não tem espaço muito grande, mas eu trouxe aqui, tentei trazer aqui um exemplo, eu gosto, que eu falei no começo, eu gosto de trazer uns exemplos para não ficar no campo assim, mais prático, né? Não ficar naquela coisa muito filosófica. Então, de uma maneira geral, é isso, é criar canais de comunicação, para que as pessoas possam participar. Hoje se usa muito em alguns tipos de organização um modelo que se chama de squad, né? que é pelotão, onde você tem nesse squad diferentes pessoas de diferentes áreas. Se eu não me engano, quem criou isso foi a área do Spotify. Hoje, várias empresas têm isso. O que seria isso no escritório? É óbvio que aí precisa um escritório um pouco maior, mas você ter um grupo de trabalho, onde você tem mais júnior, mais sênior, você vai ter, às vezes, pessoas que não da área do direito. Eu posso ter alguém da área financeira que pode ajudar, por exemplo, a precificar naquele momento. Eu posso ter alguém da área de comunicação que pode ajudar nesse formato. Eu posso ter alguém da área de tecnologia que pode, eventualmente, dar uma sacada, como fazer um smart contract ou usar, digamos, tecnologia com blockchain, enfim. Eu crio grupos multifuncionais em que poderão ter pessoas de diferentes áreas e diferentes idades contribuindo. A hora que você começa a disseminar essa cultura, você cria dentro da organização organismos multifacetados que vão contribuir para isso. Então, essas são algumas formas que ajudam muito a fazer isso. Mas o primeiro ponto é entender, sim, que todos podem contribuir. Se houver, mas não, o cara lá é júnior demais, não sabe o que fala besteira, e muitas vezes vai falar mesmo, faz parte do processo, fica muito difícil. Eu falo muito, me corta, tá, Afonso? Porque eu falo muito, eu me importo. Primeiro que eu gosto do que eu faço, aqui eu falo muito, e as pessoas brincam. Não, tranquilo. As pessoas brincam comigo perguntando se eu sou advogado. Eu falo, não, isso aqui é Darwin, adaptação ao meio. Eu trabalhei no escritório com 500 advogados, 100 sócios, ou eu adquiri a arte da retórica ou eu estava perdido. Então, isso aqui é Darwin, eu me adaptei ao meio. Zalaf gostaria de falar, fique à vontade, Zalaf. Boa noite a todos, boa noite, Afonso, com uma bela iniciativa. Eu peço vênia para saudar o meu presidente, o Gustavo Buigagão, que tem feito um trabalho maravilhoso no nosso César, é uma pedra polida e uma pessoa de grandes virtudes. Mário Ezequiel, eu tive a felicidade de conhecê-lo. Trabalha para nós, aliás, nós trabalhamos para ele praticamente, porque ele nos ajuda e nos tirou de uma convulsão interna no nosso escritório. Mas o que me causa um pouco de surpresa, eu sou da ala antiga, minha OAB é 17.672. Imagine só, eu estudei no livro do Clóvis. Essa velocidade, o século da velocidade, não traz distorção. Eu vou lhe dar um exemplo. Temos um agravo em recurso especial no STJ e, de repente, tínhamos que fazer razões. Recebemos um telefonema do assessor do ministro dizendo, olha, as razões têm que ser por WhatsApp. Por WhatsApp. Aquilo me causou um mal-estar. Isso é a mesma coisa que você usar cinto de segurança na rua andando a pé. Então, aquilo nos causou uma certa intranquilidade, mas foi assim que foi feito. Ou seja, é o século da velocidade. Então, eu pergunto, Mário, eu sei que nós estamos nos adaptando, eu sou daquela antiga geração, né? E agora me adaptei por sua causa, você é o culpado da nossa evolução. Mas eu pergunto, essa velocidade excessiva não distorce um pouco a individualidade profissional? Pode distorcer. Acho até que distorce. Mas, como tudo, se a gente pegar processos evolutivos na história, algumas delas nem sempre vieram para somar 100%. Traz alguns benefícios, mas traz, às vezes, uma série de malefícios. Mas é da vida. E aí, o que eu falo é que não dá para a gente ser refratário. Eu lembro, quando eu volto, assim, também, eu comentei, estou com 60 anos, eu lembro dos meus pais, às vezes, quando começou a vir a televisão, eu peguei, eu era do interior, eu vi quando a televisão chegou em casa, eu tinha 7 anos. Antes disso, o que acontecia? A gente, no jantar, ficava conversando. O meu avô era professor de português, ele ficava declamando.
E aí vem a televisão, meu pai, pô, acabou, agora não tem. E acabou mesmo. Acabou isso, não tem mais essa relação. Agora veio para ficar. Então, isso que você está falando é um dado de realidade. E outra coisa, vai ter um ajuste, tá? Às vezes, até chegar no meio termo, às vezes estica muito a corda, traz algumas coisas que não dão 100% certo. O exemplo, home office. Quando apareceu, foi aquela confusão. Logo depois, isso veio para ficar, vai ser assim, escritório sempre. Aí começaram a perceber, tudo muito mais produtivo. Aí começaram a perceber que todo mundo trabalha demais, que isso está gerando estresse, que reuniões por WhatsApp são mais cansativas que presencial. Ele traz uma produtividade. As reuniões com WhatsApp geralmente começam na hora e terminam na hora. As pessoas aprenderam a ouvir, porque aqui não dá para todo mundo falar. Numa presencial, a discussão é muito mais intensa. Não que não tem aqui, mas aqui é menor, a pessoa levanta a mãozinha. Nós aprendemos com isso. Agora, de fato, isso é cansativo, já existem alguns dados que agora começa a coletar, porque estamos no home office dessa forma tem 1 ano e pouco, a trazer dados com cansativo, e aí tu fala, não dá para ser assim, nós vamos ter que migrar. Então, o que acontece? Quando voltar, provavelmente você vai ter o escritório físico, mas você vai ter a flexibilidade de algumas pessoas trabalharem em home office. Hoje, home office, nós vivemos com uma situação que é atípica, porque eu estou em home office, mas quem tem família não tem mais filhos pequenos, mas quem tem filho pequeno está lá com criança que não foi para a escola. Como é que convive com isso? A hora que voltar, a criança vai para a escola. Então, eu vou conseguir gerir melhor o meu tempo. Então, de novo, vão ter ajustes. É isso que é importante a gente entender. A corda esticou para cá, era um mundo maravilhoso, não sei o quê, aí começaram a haver problemas. Então, como é que a gente faz? A gente vai melhorar isso. E isso é um moto contínuo. Então, isso que você falou do WhatsApp e dessa celeridade, desse tipo de coisa, talvez vai chegar a um ponto que fala, pô, não está dando certo, gente. Vamos buscar o equilíbrio, né? E isso, pelo menos o que eu tenho observado na história, é exatamente isso. Só que o que acontece é que essas mudanças hoje são muito rápidas. Não dá tempo da gente adaptar. Provavelmente, quando estiver ajustando o WhatsApp, talvez nem exista mais o WhatsApp. Eu gosto de futurologia. Nós vamos estar falando em holograma, tá? Então, agora eu apareceria aí fisicamente vocês em holograma. Você vai estar na frente do juiz em holograma fazendo a sustentação oral. Vai acontecer isso? Não sei. Mas eu já vi, por exemplo, e eu acho que vocês já viram também, ainda em teste, e se vai dar certo, se não vai dar certo, hologramas que eu acho que a Microsoft, ou a Google está fazendo, com tradução simultânea. Então, eu aqui em pé, falando em português, do meu lado, um holograma falando simultaneamente em japonês. Está em teste isso, talvez. Aquilo que eu falei, vai vingar? Não sei. Mas talvez nem o WhatsApp daqui a um tempo seja mais útil, vão ser outras coisas. A provocação é aquela. Não sejamos refratários a ela. Vamos entender que elas estão vindo para ficar. Algumas vão dar certo, outras não. Alguns eu vou me adaptar com 60 anos, amanhã com 65, vou adaptar menos, outros 70 menos. Então eu vou ter que utilizar, digamos, pessoas que se adaptaram e podem utilizar isso de forma melhor. E as pessoas vão entender que a minha experiência vale para alguma coisa. Assim espero, né? Mas vale para todos nós. Né? A experiência adquirida é sempre muito útil. Então, é por esse caminho. Mas, assim, infelizmente, eu falo felizmente que eu gosto, tá? Eu não sou refratário a isso, não. Eu adoro isso, eu não consigo acompanhar com essa velocidade, mas eu gosto. Só dar mais um exemplozinho rapidinho, naquela coisa que eu empolgo, mas que tangibiliza isso, e eu gosto de usar o meu exemplo. Há um tempo atrás, eu tenho 2 filhas, uma de 25, uma de 26. Essa de 26, há mais ou menos 10 anos atrás, estava no colegial. Ela estudava num colégio aqui em São Paulo, muito puxado, muito forte. E um dia, eu estudei, meu pai, eu sou filho no interior, filho nordestino, meu pai era de Sergipe, minha mãe filho de Ceará, uma educação muito rígida, né? Na hora de estudar, eu tinha que sentar à escrivaninha, né? Não sei se todo mundo sabe o que é escrivaninha, mas a mesa, não podia ter música, não podia ter nada, porque eu tinha que me concentrar. Eu estou chegando em casa e vejo minha filha na seguinte situação. Imagina o seguinte, ela deitada na cama, o livro no chão, então ela praticamente cabeça para baixo, com fone de ouvido, ouvindo música e teclando. Naquela época, eu acho que não tinha Facebook, eu acho que era o Orkut. Cara, eu entrei e dei uma bronca. Você tem prova amanhã, é irresponsável, tem que estudar. Não sei o quê. Minha esposa, obviamente, muito mais sábia que eu, chama, calma, Mário. Seguinte, deixa ela ir na prova. Se ela for mal, aí você fala, eu vou cortar o Orkut, vou cortar isso, porque você tem que ir bem. Era um colégio super tradicional em São Paulo e muito puxado. E ela foi muito bem. Um colégio que eu até não gosto muito disso, mas é um colégio que selecionava por classe, ela estava sempre na classe A. O que eu descobri? Eu não consigo ouvir música, ficar teclando e escrevendo. E eu preciso me concentrar. Eu sou de uma geração que precisa concentrar. Mas eu passei que existem gerações que conseguem. Porque ela foi lá e tirou nota. E foi bem.
Então, isso vale para o escritório, porque lá atrás, no escritório, para o Matos Filho, que antigamente era proibido, então você não tinha, era proibido YouTube, o TI bloqueava, Facebook. E aí a gente criou a Universidade Corporativa, tem mais de 10 anos, todo treinamento era filmado e isso subia em YouTube, depois do Vimeo. Como é que eu proíbo o YouTube se eu estou querendo que o meu advogado assista isso? Tive que liberar. Aí você tem que liberar. E aí aquele ponto seguinte, ok, isso é disciplina. Se ele estiver abusando, isso é gestão, só que dá mais trabalho. O gestor tem que olhar se ele fica isso. Ah, mas ele parou para entrar, para ouvir o Facebook 5 minutos no meio do trabalho. Hoje, eu pergunto, qual o problema? Não tem advogado que desce para fumar 15 minutos e depois sobe? Ele não fuma porque ele não pode parar de olhar o Facebook. Se no final do dia ele entregou aquilo que você pediu, no prazo que você queria, com a qualidade que você queria, se ele parou para ver música, fazer um vídeo, não sei o quê, isso até hoje oxigena. Então, eu entendeu desse exemplo da minha filha, porque tem coisas que eu não consigo, mas que me abriu a cabeça. O fato de eu não conseguir não significa que não tenho pessoas que consigam. Me empolguei e falei demais. De novo, perdão, gente. Obrigado, Mário. Mais alguém gostaria? Eu queria fazer só mais uma provocação, Mário. Você disse que, evidentemente, com essa nova forma de trabalhar, o home office, evidentemente, veio para ficar. Nós podemos contratar associado nos mais diversos lugares do Brasil, dependendo da especialidade, etc. E tal. Como cada organização tem sua cultura, seu modo de trabalhar, como incutir a cultura tendo esse distanciamento, como do meu escritório contratando um profissional em São Paulo, no Rio, enfim. Como incutir a cultura do escritório, da organização, com esse distanciamento, com essa virtualização? Bom, vamos lá. Isso é um grande dificultador, é uma grande coisa que ainda estamos discutindo, né? Estamos aprendendo com isso, não estamos vivendo em beta. Mas, de novo, a provocação que eu trago aqui que é o seguinte, é que isso já é a nova cultura. A sua cultura era aquela que agora eu vou ter que ter uma cultura, adaptar a cultura do meu escritório, onde eu vou trabalhar com alguém que talvez não esteja lá presencialmente. Eu vi um exemplo já de escritórios ou de empresas que já contrataram e dispensaram a pessoa sem nunca ter estado fisicamente. E dispensaram não foi por qualidade, não, dispensaram por algum outro motivo. Né? Isso em empresa de TI, eu ouvi também de um depoimento de uma empresa de Israel e dizendo a mesma coisa. Olha, eu contratei uma pessoa fora de Israel, essa pessoa trabalhou por 5 anos, foi extremamente produtiva, saiu, eu nunca vi ela pessoalmente. Esse é um novo traço cultural. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é óbvio que eu tenho algumas coisas que eu vou ter que descobrir como é que eu passo, né, essa minha cultura. Mas a provocação que eu trago é ter no seu quadro profissionais remotamente se relacionando com você já é uma mudança, vai fazer uma mudança na cultura da sociedade. Nós vamos ter que nos adaptar, estabelecer um novo padrão cultural para a minha sociedade, onde isso vai modificar. Então, isso que eu falo, são vasos comunicantes. Eu tenho uma cultura hoje que eu passo para o meu profissional, que eu treino. Como esse profissional está mudando, como a relação está mudando, seja com ele, seja com o cliente, seja com o judiciário, né? Isso vai impactar a sua cultura. Isso é uma via de duas mãos. Agora, como? Essa é uma boa pergunta. Nós vivemos em beta, nós vamos ter que aprender com isso. Nós vamos errar e, portanto, aquilo que eu falei, criatividade, né, que eu falei criatividade e inovação, tem que ter tolerância a erro. Todos os grandes projetos de inovação, antes de ter sucesso, foram um fracasso. Foram um fracasso. O Thomas Edison, se não me engano, chegar na luz, ele teve não sei quantas patentes que tentou patentear que não deu certo. Mas, assim, centenas. Né? O Santos Dumont, antes de conseguir fazer o 14 bis voar, ele também teve inúmeros erros. Se ele não tivesse tolerância a erro, ele não teria conseguido fazer o 14 bis. E assim vale para tudo. Então, se eu quero inovar no meu escritório, eu tenho que ter tolerância a erro. É óbvio que eu tenho que tomar cuidados, erros, que não ponham a sociedade em risco ou não ponham o meu cliente em risco. Mas fazer experimentos, seja com relação à forma, como vamos fazer, se podemos fazer diferente, se dá para fazer home office, se tem que ser presencial, se eu posso usar um smart contract em vez de usar um contrato formal, se eu vou usar... Então, para que aconteça a criatividade, para que aconteça a inovação,
temos que ter tolerância a erro. E, em geral, advogado não tem. E não é uma crítica, é uma característica. E é importante. Eu, Mário, quando contrato um advogado, não quero ter erro. Se eu contratei um advogado para fazer um contrato, eu quero que todas as vírgulas estejam no lugar. Então, portanto, ele é doutrinado, ele é ensinado para não cometer erros. Então, portanto, ele não tem tolerância a isso. É diferente, talvez, de outros experimentos, outras ciências. Mas, enquanto gestão, enquanto inovador, que é uma outra matéria, eu tenho sim que ter tolerância a erro. Senão, eu não vou inovar. Eu vou estar sempre copiando. Eu vou estar sempre atrás. Outro escritório que tentou, errou, agora deu certo, eu vou lá copiar dele. Só que a hora que eu cheguei, ele está na frente. Não, tem pessoa que fica isso, fica copiando o dos outros, espera ele dar certo, ele deu as cabeçadas, eu vou atrás. Às vezes funciona, nem sempre. Às vezes eu estou sempre um passo atrás ou alguns passos atrás. Obrigado, Mário. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Podemos encaminhar para o encerramento, presidente? Agradecer a presença do nosso presidente, Gustavo Brigagão, que ficou conosco desde o princípio, aos que puderam prestigiar, aqui tivemos um probleminha no YouTube, mas depois vai subir para o nosso canal, com certeza, do César Nacional, a reunião. Obrigado, Mário, obrigado a todos e a todas que participaram do evento da Seccional Norte. Afonso, antes de você encerrar, eu gostaria de parabenizar o Mário pela excelente palestra. A minha mulher está aqui atrás escutando e adorou a palestra também. Eu acho que, como você disse, né, você citou Darwin, né? E Darwin sempre disse, olha, o mundo não é dos mais inteligentes nem dos mais fortes, é dos mais adaptáveis. Então, essas mudanças todas, elas vêm umas atrás das outras e se a gente não se adaptar, a gente fica para trás e fora de tudo, entendeu? Então, eu acho que você está coberto de razão e essa questão de não admitir erro também, eu acho que calou fundo em cada um de nós aqui. O que eu falo assim, o direito, né, no direito em si, porque nós temos que separar as matérias, né? Então, quando eu penso em direito, obviamente eu sou treinado a isso, e quando eu contrato um advogado, para ficar no exemplo, eu não quero erro. Agora, aquilo que eu falei, eu tenho que ter múltiplos conhecimentos. Eu tenho que ser gestor, eu tenho que ter uma parte de tecnologia, eu tenho uma parte de comunicação e marketing, né? Às vezes eu tenho que tentativa e erro mesmo. Eu vou cometer erros, corrijo e faço de novo. E ter a tolerância a isso, entender que isso faz parte, desde que tomar os devidos cuidados. E insisto, é óbvio que, como toda ciência, como toda matéria, tem as suas particularidades, as quais devem ser respeitadas. Mas isso não pode isolar. Eu acho que a gente já aprendeu. Eu, pelo menos, aprendi isso quando eu fui há 20 anos atrás, né? Que fala, o exemplo que eu dou mais clássico, quando eu cheguei no escritório, a primeira coisa que eu aprendi é a seguinte: história de advocacia não pode fazer marketing, o código de ética da OAB proíbe, eu falei isso em 2000, eu fui para o Marcos em 2000. Está em discussão, né, Mário? A discussão é uma mudança, a discussão é uma evolução. Mas hoje você já tem vários escritórios com departamento de marketing, você tem empresas especializadas em marketing, respeitando o código de ética. Não é para você burlar. Tem uma regra a qual tem que ser respeitada. Mas, à medida que eu a entendo, eu consigo utilizar. Lá atrás, quando falaram, era porque é o seguinte: marketing era tudo. Eu falei, não, folder, na época, hoje não se usa mais folder, é marketing. E podia fazer folder. Eu não podia, obviamente, botar numa mala direta, como não posso ainda. Mas eu poderia ter no meu escritório, se um cliente pedisse, se eu fosse falar uma palestra, alguém pedisse, eu tinha para isso é marketing. Então, lá atrás era uma desvirtuação. Eu não vou me estender muito com relação a isso. Mas, por exemplo, outra especificidade. A advocacia não é uma cidade mercantil, portanto, eu não posso emitir duplicado. Eu que vim no mercado, falei, como é que eu cobro? Se o mercado, eu mando para o banco, já mando com uma ordem seguinte: passou 5 dias, não pagou, protesta, e aí eu peço a falei, não pode fazer isso. Mas eu tenho que cobrar. Então, eu tenho que criar então, a ferramenta cobrança, eu tenho que receber. Eu prestei um serviço, eu tenho que receber. Diante dessa limitação, que é um fato, e eu não posso burlá-la, como é que eu utilizo? Se eu cobrar, se eu receber. Então, eu tenho que criar caminhos, eu tenho que usar, isso é criatividade. Como é que eu faço uma boa cobrança? Como é que eu faço um acompanhamento da minha carteira de modo a baixar a minha inadimplência, sem utilizar ferramentas que outras organizações podem legalmente, só que você não pode. Eu vou ficar só nesses 2 exemplos, mas à medida que eu entendo e as respeito, eu tenho que usar a criatividade, eu tenho que fazer isso. Esse é o grande desafio. A gente tem visto cada coisa em TikTok que os poucos cabelos que ainda me restam, eles estão querendo se suicidar, se matar. E eu recebo direto aqui também algumas coisas. A Clemência, que é uma referência,
Nada de sobriedade, nada de descrição. Clemência, obrigado pelo prestígio também. E obrigado, Mário. Parabéns pela palestra, pelas provocações. Espero que em breve a gente possa fazer de modo presencial, que isso também advogado gosta de contato, gosta do tete-a-tete. Isso assusta mesmo, Zalaf, esse negócio de gravar sustentação oral e mandar para o... Será que vão assistir, se vão ouvir, enfim. Mas a gente tem que se adaptar, né? Essa é a má utilização da tecnologia, essa questão, porque você não pode perder determinadas características da advocacia que são fundamentais ao bom julgamento, entendeu? Então, você não pode ter um julgamento, como é o julgamento que ocorre em plenário virtual, em que você não tem debate entre os julgadores, você não tem... são meras postagens para você ver um quórum, um placar no final, como se fosse uma partida de futebol, quantos gols foram para cá, quantos gols foram para lá. O advogado não sustenta, não tem olho no olho, ele manda uma gravação para o tribunal, que obviamente não vai ser ouvida pelos julgadores, vai ser ouvida pelos seus assessores, se for. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com essa evolução de tudo, né? Para que determinados princípios que são fundamentais não sejam eliminados e a gente acabe piorando em vez de melhorando. Né? Exatamente. Obrigado a todos, Clemência, Zalaf, Elane, Tiago, Luciana, Camila, Francisco Rocha, Tito, Felipe, Gabriela e Roberto Coelho de Souza. Obrigado, presidente, mais uma vez. Mário, valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos e saúde. Vamos com muita saúde e em paz. Grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.